Olá! A paz de espírito e a serenidade são fundamentais para nós termos uma vida leve e feliz. Porém, no nosso dia a dia, existem algumas situações que costumam sugar nossa energia. E nesse vídeo de hoje, eu vim falar sobre algumas dessas situações e trazer algumas dicas para você sobre como evitá-las. A primeira questão que eu vou falar é sobre o pensamento negativo. Geralmente, ele se alimenta do medo e nos faz fechar as portas buscando uma segurança maior. Identificar o pensamento negativo e combatê-lo é o caminho que nós temos para buscar coisas maiores. Normalmente, os pensamentos negativos chegam sem avisar, insistem em ficar e só vão embora se nós formos mais firmes na luta contra eles. Lembre-se que o pensamento negativo é só um pensamento. Você não tem certeza de que vai acontecer algo ruim, você não tem parâmetros para falar isso, ou seja, é uma tendência que você tem de avaliar o se acontecer algo ruim. Porém, da mesma forma que você tem o se acontecer algo ruim, você também tem o se acontecer algo bom. A proporção, na maioria das vezes, é meio a meio. Então, por que dar um peso maior do que o necessário para essa situação? Uma segunda situação que eu vou falar é sobre a pressa. Normalmente, a pressa suga as nossas energias e nos colocam na loucura que nós vivemos no mundo hoje. E as consequências desse ritmo de vida alucinado é o estresse, a frustração e a impaciência com tudo e com todos. Existem pessoas que estão sempre com pressa e não entendem que a pressa é inimiga da felicidade. E como evitar isso? Planejamento. À medida que você planeja o seu dia, você consegue otimizar as coisas, você consegue fazer coisas que tenham semelhanças uma próxima da outra, gastando menos energia e menos tempo, muitas vezes. Pense sobre o seu dia. Isso costuma ajudar bastante. Outro sugador de energia é a insegurança. Normalmente ela nos deixa com dúvidas que ficam sempre nos perseguindo. A pessoa insegura, ela duvida da sua própria capacidade e da capacidade dos outros. Sendo assim, a dúvida é a mãe da insegurança. O equilíbrio emocional é a barreira natural para combater as energias que sugam a nossa confiança. Outra questão são as pessoas que estão sempre ocupadas. Essas pessoas costumam se sentir muito angustiadas devido à falta de tempo. Nesses casos, é normal nós ouvirmos dela aquela frase: eu trabalho demais, não tenho tempo para mais nada. E a verdade é que muitas vezes nós perdemos tempo com tarefas pequenas e inúteis e que nos fazem perder uma parte considerável do nosso dia. E com isso, nós acabamos dando menos atenção a pessoas que amamos e ao que verdadeiramente importa. E nesse caso, a dica é: priorize, delegue, peça ajuda. Você não tem que dar conta de tudo sozinho. Quando estiver difícil, peça ajuda de alguém, tente dividir suas atribuições e, principalmente, tire sempre um tempo para você fazer coisas que você goste, coisas que te façam bem. Você pode nem acreditar, mas isso vai te dar uma energia em que você vai ser até mais produtivo no trabalho, tirando esse tempo para você. Outra questão é a preguiça. Ela suga a nossa energia e provoca sofrimento pelas coisas que nós planejamos e que não acontecem em função dela. Antes de tudo, é necessário entender o motivo da preguiça. Será que é hábito? Será que é desânimo emocional ou uma doença? Mas, independente do motivo, você deve procurar se livrar dela. Porque uma preguiça que acontece eventualmente pode se transformar numa preguiça habitual. E isso passar a fazer parte da sua rotina. No final desse vídeo eu vou deixar o link para vocês irem para um vídeo que eu falo sobre procrastinação. Tem algumas dicas interessantes lá e que podem te ajudar sobre isso, ok? Outro sugador de energia, e daqueles bem grandes, é o perfeccionismo. Ele nos faz achar que nada é suficientemente bom e acaba servindo como obstáculo para nós conquistarmos os nossos objetivos. O perfeccionista está sempre com medo de errar e por isso ele exige demais de si e das outras pessoas que estão ao redor. Ele gasta uma energia enorme com tarefas que poderiam ser simples. E esse assunto também existe um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre ele e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ok? Outra questão é a busca por aprovação. Ela é uma necessidade da própria autoafirmação pessoal e as pessoas que são mais inseguras vivem constantemente buscando receber elogios, homenagens, premiações e reconhecimento pelos seus méritos. É verdade que nós sempre dependemos uns dos outros, porém as pessoas inseguras vivem constantemente com a necessidade de que alguém lhes mostre que elas são boas e competentes. E viver em função de agradar o outro é uma atitude que suga muito a nossa energia. Outra situação é a incapacidade para tomar decisões. Ela também está relacionada com a insegurança e causa um sofrimento que poderia ser evitado com uma postura um pouco mais confiante.
A construção e o fortalecimento de um indivíduo passa por escolhas e por decisões. Então, em muitas situações, mesmo em dúvida, é importante que você se permita escolher e decidir sobre algo. E mesmo que a sua decisão esteja equivocada, pelo menos você fez o que você considerou melhor naquele momento com as informações que você tinha. Nesses sugadores de energia, nós não podemos deixar de falar das redes sociais, né? Elas sugam a nossa energia por nos exigir muito tempo e disposição. Mas não é só isso. A internet está cheia de ódio, hipocrisia e arrogância. E passar o dia conectado a ela pode ser um verdadeiro veneno para a nossa saúde mental. Então faça filtros. Tome cuidado com o que você vê, com o que você lê. Entenda que nem tudo deve ser levado ao pé da letra. Mais uma questão: se comparar, se preocupar demais com a vida alheia. Lembre-se que quando nós nos comparamos com alguém, nós estamos vendo somente um dos aspectos daquela pessoa, só aquilo que ela quer nos mostrar. Porém, tem muito mais coisa envolvida. Então, aquilo que se fala que toda comparação é injusta é verdade. Não seja injusto com você mesmo. Mais uma questão: reclamar demais. Você já percebeu como tem gente que adquire o hábito de reclamar? Tudo está ruim, todo lugar é ruim, todas as pessoas são ruins. Isso pode se tornar um hábito, sim. Só que o problema é que aquilo não é só uma fala que a pessoa coloca para fora. A pessoa se sente verdadeiramente incomodada em função de outras questões. Então, se você convive com situações, com pessoas que te fazem mal, evite-as. Mas não fique só reclamando delas. E mais uma questão: viver no e do passado. Ou seja, quando a gente só pensa no passado, seja por relembrar momentos bons ou por reviver momentos ruins, a gente deixa de ter o foco no presente. A gente deixa de aproveitar coisas que a gente pode aproveitar agora. Então, o passado é algo que não pode ser esquecido, mas que deve ficar só como lição. Que em um ou outro momento você se lembre dele, mas para ser referência para você. Mas não viver em função dele. Comece hoje mesmo a se atentar para essas questões e com certeza aos poucos você vai deixar de se sentir desmotivado e sem energia. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu também vou deixar a recomendação de alguns livros na descrição desse vídeo, assim como alguns vídeos também que eu já fiz relacionados a esses assuntos. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu comentário abaixo desses hábitos que eu te falei. Qual que suga mais a sua energia? Até o próximo vídeo, pessoal!